Hello! Boa tarde, povo rico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque eu não sei que horas você vai estar assistindo essa live, mas seja muito bem-vindo ao universo da verdadeira riqueza. Hoje mais uma live, né, dessa série de 5 lives que vão transformar a sua vida financeira. A gente tá vindo aí, ó, já tivemos 2 lives. A primeira, a gente falou sobre como montar a nossa reserva de emergência, um dos pilares da educação financeira, um dos pilares para uma vida financeira saudável, equilibrada, em paz, é você ter uma reserva de emergência, né? Você tem uma reserva de emergência? Se não, já procura essa live, corre para assistir, botá-la em prática, porque a sua vida, a sua família vai ficar muito mais tranquila quando você começar a construir a sua reserva de emergência. Depois, a gente falou sobre anotar gastos. Quando não, quando sim. Será que sempre é necessário a gente anotar os gastos? Será que eu vou fazer uma mentoria financeira com a tia Sula e eu vou ficar escravo de ficar anotando tudo que eu gasto? Ah, isso é muito chato, não é mesmo? Então, tem momentos que sim, tem momentos que não, tem momentos que não vale absolutamente a pena, tem momentos que inclusive vai te atrapalhar a fazer o certo. Então, tudo isso você também vai ver na segunda live lá sobre anotar gastos. E assim, gente, eu dei caminho de ouro pra vocês, hein? Várias dicas que você não vai ver aqui na internet, você vai ver aqui na live comigo. Então eu mostrei passo a passo, eu dei várias orientações da maneira certa de como você anotar seus gastos. Não é de qualquer forma, tá? Quando tem que anotar, não é de qualquer forma. Então, você vai lá na live do segundo dia, que foi sobre anotar gastos, quando sim, quando não. E hoje, a galera tá seguindo uma ordem bem legal aqui. Escolheram como terceira live da semana, cortar gastos. Será que é preciso? Será que é preciso cortar gastos? E aí? Vou te dar um tempinho pra você pensar. Minha filha tá querendo participar da live. Pensa aí comigo, fala comigo. Você tá acostumado, né, a dizer, quando eu falo que eu sou mentora financeira para algumas pessoas, as pessoas falam assim, não, mas eu já sei economizar. Eu já economizo tudo que eu posso e que eu não posso. E, gente, organizar a vida financeira nada tem a ver com necessariamente cortar gastos na sua vida. Pelo contrário, né? Ontem eu estava atendendo um casal onde o que a gente fez foi exatamente o contrário. A gente acrescentou gastos, mas gastos que vão deixar a família feliz. E, pasmem os senhores, a gente acrescentou gastos com lazer, a gente acrescentou gastos com educação, com crescimento financeiro, com crescimento intelectual, emocional, profissional e espiritual. E ainda assim, fizemos uma economia anual naquela família de mais de R$ 9.500. Então, preste atenção, não é sobre cortar gastos. Não é. Nessa família, aliás, além de não cortar, a gente acrescentou. E um casal que chegou, achava que não tinha dinheiro, que não conseguia fazer nada, que não conseguia ter dinheiro sobrando, começou a ter dinheiro sobrando, acrescentando gastos. Sula, como isso é possível? Vem fazer uma mentoria com a tia Sula, que você vai descobrir como é possível fazer milagres, verdadeiros milagres na sua vida financeira. Bom, eu não faço milagre, ok? Mas a educação financeira e a organização financeira feita de maneira estratégica, de maneira profissional, de maneira aonde você entende a família e não como se você fosse mais um número, né? Não tentando encaixar você na realidade de todo o universo, não, porque você é único.
Sua família é única. Então, não adianta, não tem uma fórmula matemática, né? A fórmula matemática sempre dá certo de qualquer forma. Mas na vida, a nossa vida não é linear. A nossa vida não é estática, a nossa vida não é imutável, a nossa vida não é objetiva, a nossa vida é subjetiva. Então é por isso que é importante você ter alguém para olhar para sua vida financeira de uma maneira profissional e estratégica, alinhado com quem você e seu esposo, sua esposa são. A sua família é as necessidades de vocês, tá certo? Então, ó, já manda essa live para quem você tá vendo que tá online agora, porque vocês sabem, né? Que quem tá ao vivo, quem tá presente comigo no final ganha presente. Então, fica comigo e manda para as pessoas que você quer que ganhe esse presente. Cortar gastos, gente, será que é preciso? Então, vamos pegar as aulas anteriores, aonde a gente criou uma estratégia, né? Vocês devem ter criado uma estratégia, eu direcionei, mas vocês devem ter criado uma estratégia para juntar um valor para sua reserva de emergência, certo? Depois, a gente caminhou mostrando como que você deveria botar isso nas anotações dos seus gastos, certo? Então, no final dessas anotações todas, você talvez chegue a uma triste conclusão de que você gasta muito mais do que você recebe. Ou ainda, você gasta o que você recebe. Ainda é ruim, tá? Se você chegar numa dessas conclusões, então, será que aí tenho que cortar gastos? Antes disso, gente, antes de você pensar em cortar gastos, olha para os gastos. Então, vê lá, qual foi a categoria que você mais gastou? Foi a unha? Foi um sacolão? Foi o mercado? Foi combustível? Foi Uber? O que foi? Você precisa analisar o que onerou mais no seu orçamento. Analisou isso? Aí agora você pensa, antes de cortar, então ó, aqui eu vou dizer pra você, antes de chegar no extremo, vamos cortar gasto? Não, primeiro vamos lá. Primeiro vamos substituir. Às vezes você olha lá e o seu lanche deu muito caro. O seu iFood, né? O seu gasto com lanche está muito caro. E você vai olhar e vai pensar, eu não quero cortar meu lanche, Sola. Eu não quero cortar meu iFood. Não, mas calma, a gente não sabe se precisa. Vamos substituir? Aí você tem que pensar, o que é melhor para você? Ir fazer o lanche menos vezes ou fazer a mesma quantidade de vezes numa qualidade um pouco menor? Porque às vezes você tá indo lanchar, talvez num lugar, num restaurante, que seja muito caro. Talvez o que você precise é diminuir, talvez, o valor de onde você vai. E aí você continua indo. Ou não, ou você fala assim, Sula, para mim é muito importante ir em tal lugar. Para mim é muito importante manter esse padrão de consumo, de ida, de passeio. Então aí talvez você pode pensar, a gente falou de substituir. Então, primeiro pensamento, tem como substituir por outra coisa mais barata? Você vai pensar. Eu tô dando um exemplo aqui do iFood. Você vai pensar. Aí você fala, não tem como substituir. Então, será que tem como a gente diminuir? Então, vamos supor que você vai todo final de semana. Será que eu não posso ir um final de semana sim, outro não? Bom, daí você já quebrou na metade o gasto daquele consumo. Tem coisas que eu faço toda semana. Será que se eu fizer de 10 em 10 dias? Né? Eu não preciso cortar. Talvez eu diminua em vez de fazer de 7 em 7. Bom, 3 dias a mais, será que vai ser tão sofrido assim? Se eu fizer de 10 em 10? Quando você faz de 10 em 10, você corta um quarto daquela... Você corta 25% daquela despesa. Tá vendo? Ó o pensamento. Não é cortar. A gente falou de substituir, a gente falou de diminuir o consumo, né? Muitas das vezes você pode ter algum serviço que você pode trocar por aquilo ali.
Conversa com outras pessoas, ó, dica de telefone, dica de internet. Às vezes você tá aí no seu mundo, vivendo, pagando, às vezes, quantas e quantas pessoas eu já atendi que tinham o mesmo plano de internet que eu tenho e pagava mais caro do que eu. Por quê? As operadoras fazem isso. Elas mandam pra você. Se você comprar a ideia, se você não tiver nenhum contraponto, você vai e paga. Aí eu falei, não, vai lá, liga. Liga e fala assim, não, ó, conheço fulano que tem a mesma plano de pagamento. Por que eu tenho que pagar mais? Negocia, né? Então, ó, a gente falou de substituir, a gente falou de diminuir e agora a gente tá falando de negociar. Uma coisa importante, tá, gente? A gente não deve negociar serviços, tá? Vamos supor, se você vai comprar um produto, uma caneta, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que, por exemplo, deixa eu pegar um livro aqui, ó. Aqui tem um livro, ok? Bases da Fé Cristã, beleza? Esse é o mesmo livro em qualquer lugar. Então, se você for numa loja e esse livro aqui tá R$50, aí numa outra loja tá 40, mas você não quer se deslocar até a loja que é 40, sabe? Ou a loja que é 40, ou a loja que é 50, mais perto de você, tem mais facilidade, aceita a forma de pagamento que é melhor para você. O que você faz? Você negocia. Olha, poxa, eu quero tanto comprar com vocês, mas lá naquela loja tal, tá mais barato que vocês. Será que vocês não fazem mais barato para mim? Estamos falando de produto. Agora, você não vai fazer isso com a sua manicure, você não vai fazer isso com a pessoa que faz seu cabelo, não vai fazer isso com a pessoa que limpa a sua casa, você não pode fazer isso com um serviço, porque você não tem como mensurar aquilo que aquela pessoa fez para prestar aquele serviço. Então aí você tem que ver, poxa, se a manicure tal tá cobrando um valor que você não pode pagar, então você procura uma que você possa pagar. Ou você vai menos vezes. Agora, não vale negociar serviço com outra pessoa, com aquela pessoa. Tentar fazer com que ela pague mais barato por aquilo, entende? Então, isso é muito importante. Então, você tem que olhar lá para sua. Você precisa olhar para sua renda, você precisa olhar para aquele caminho de anotações de gastos que você fez depois de um mês e analisar o que dá para fazer. Para de pensar só cortar. E outra coisa, a gente vive num pensamento muito grande de escassez. A gente só pensa assim, o que eu posso fazer para cortar? O que eu posso fazer para tirar? O que eu posso fazer para diminuir? O que você pode fazer para fazer mais dinheiro? Eu ia falar ganhar, mas não é ganhar, é fazer. Você tem capacidade de fazer dinheiro, sabia? Que você tem riqueza dentro de você. Você sabia disso? Você tem riqueza dentro de você. Então, existe o potencial dentro de você para fazer dinheiro. E o que você está fazendo com esse potencial? Você já parou para pensar nas suas qualidades, nas suas habilidades, naquilo que você faz bem, naquilo que as pessoas elogiam, né? Nossa, você faz isso tão bem, você é tão boa nisso, você é tão bom nisso. Você já parou para pensar nas suas habilidades? Às vezes você está em casa porque você é mulher, porque eu não quero trabalhar, eu quero estar com meu filho. Mas será que não tem nada que você possa fazer da sua casa que faça mais dinheiro para sua família, estando com o seu filho? É tudo a gente parar para pensar. É tudo a gente olhar para o lado certo. Porque, por exemplo, se você olha para o problema, se você começa a pensar muito no problema, sabe? Ai, meu Deus, esse problema. Ai, meu Deus, falta de dinheiro. Ai, meu Deus, eu não sei, eu queria tanto fazer, eu queria tanto fazer uma mentoria, não consigo, não tem dinheiro, não tem cartão. Ah, mas essa minha despesa, essa escola do meu filho é muito caro. Ah, esse salário que diminuiu. Ah, tiraram o meu auxílio, tiraram o meu benefício. Aí você fica pensando só no problema. Sabe o que vai acontecer? O problema vai aumentar. E você vai ficar mais e mais estressado, estressada. Por quê? Porque você está pensando no problema.
Existe uma dinâmica no mundo que ela é fato, né? É uma lei da vida. Aquilo que você foca, cresce. Aquilo que você foca, cresce. Então, se você ficar olhando muito para o problema, muito para aquilo que não tá dando certo, aquilo só vai crescer. Aquilo vai criando uma dimensão e aí vai te perturbando mais. E o que acontece quando aquilo vai te perturbando mais? Aquilo vai minando a sua capacidade de fazer, de criar soluções. Porque você vai pensando tanto no problema que ele vai crescendo e vai criando um dinamismo, vai criando uma proporção que você cada vez mais se torna impossível de resolver na sua cabeça. Na sua cabeça, aquilo ali parece que vai ficando mais e mais impossível. Porque você está pensando no problema, discutindo sobre o problema, brigando com o seu marido, brigando com a sua esposa, falando sobre o problema. Tira o olhar do problema. Uma dica que eu falo para as pessoas, quando você estiver assim muito atordoado, muito problema na sua cabeça, muito problema na sua vida, sabe o que você faz? Respira. Sai celular, sabe? Desliga o celular, vai para algum lugar assim onde você consiga ver o céu, consiga ver uma paisagem, consiga ter um silêncio. Eleva seus pensamentos a Deus, sabe? Começa a orar, falar com Deus, colocar sobre Deus todas as suas ansiedades, né? Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes entregue isso a Deus, toda em oração e súplica. Começa a orar, começa a falar para Deus como você se sente. Não fala para Deus do seu problema. Fala para Deus como você se sente. Ok? Pegou isso? Isso aqui vai mudar a dinâmica e o olhar e tudo que vai acontecer na sua vida. Fica falando para Deus do problema, sabe por quê? Quando a gente fala para Deus do nosso problema, parece até que Deus, não é que Deus não sabe, mas parece que é muito difícil para Deus resolver aquilo. Fala para Deus como você se sente, tá? Começa a falar para Deus como você se sente, Quando você vê, daqui a pouco você tá mais tranquilo. Aí você sai, volta para sua realidade e aí você vai fazer o seguinte: você vai começar a pensar em soluções. Então, pega um caderno e faz isso que eu vou falar pra você agora. Você vai dividir o caderno em 4, ok? 4 partes. Aí aqui você vai botar todas as suas habilidades, tá? E do outro lado você vai botar todas as suas dificuldades. E aqui você vai botar tudo o que você gosta de fazer. E aqui você vai botar tudo que você não gosta de fazer. E aí você vai começar, escreve. E aí começa a listar o que pode fazer, o que pode virar dinheiro essa sua habilidade. Essa sua dificuldade, essa sua fraqueza. Como eu posso minimizar essa fraqueza? Escreve. Não fica aqui na tua cabeça não, hein? Tem que botar no papel. Bota no papel. Com essa facilidade que eu tenho, com essa habilidade que eu tenho, como isso pode virar dinheiro? Eu tenho essa fragilidade aqui. Isso aqui atrapalha. É o que me atrapalha. Eu tenho essa dificuldade. Isso que me atrapalha. Que ações eu posso fazer para minimizar essa minha fragilidade? Ou bloquear essa minha fragilidade? Ou que ações que eu posso fazer para que ela seja diminuída, seja abafada, seja escondida ou não apareça? Que tipo de ação que eu posso fazer que vai fazer isso diminuir? Olha só, eu sei que parece loucura, mas quando você começar a fazer isso, você vai começar a pensar em várias soluções, porque é o que eu disse pra vocês. Aquilo que a gente foca, cresce. Então, quando você começa a focar no problema, ele vai crescer. Mas quando você começa a parar para pensar em solução, você vai ver a mágica acontecer. Você começa a surgir tanta ideia. Depois que você faz isso que eu falei pra você, que você se esvazia, que você entrega pra Deus esses seus sentimentos e você volta disposto. E você sai daquela posição de vítima, porque a posição de vítima, gente, só atrapalha. Para de se vitimizar.
Levanta disso aí e começa a olhar para sua vida financeira de uma forma onde você é protagonista, onde você tem o poder de destruir e de construir. Porque você tem. Começa a pensar em soluções, começa a escrever as soluções. Pede pro seu marido, pra sua esposa fazer a mesma coisa. Aí daí vocês vão começar a ver, nossa, tem isso, será que isso aqui dá certo? Não, isso aqui eu posso ajudar. Aí talvez você botou naquele bloco da dificuldade, que talvez pro seu cônjuge é fácil para ele. Junta-se as forças e as coisas começam a acontecer. Agora, enquanto você estiver reclamando, enquanto você estiver olhando para sua situação financeira, aí você olha assim, ai, tem nada para cortar, não consigo cortar mais nenhum gasto daqui, eu já economizo, já economizo. Então, para de pensar em cortar. Começa a pensar em fazer dinheiro. A gente, olha só, a vida financeira, ela tem que ser baseada nesse pilar aqui, GCPM. Nesses 4 pilares, GCPM. Presta atenção. O G, o primeiro pilar, sabe o que é? Ganhar mais. Eu não posso ficar agarrado no pensamento de cortar gastos. Eu tenho que pensar nas possibilidades de fazer mais dinheiro. Então, o primeiro pilar é esse, ganhar mais. O segundo é de C, GCPM. G, C, de cuidar. Uma coisa que eu não entendo que as pessoas fazem. Tem pessoas que trabalham mais de 40 horas por semana. E ela gasta 40 horas na semana para fazer dinheiro e ela gasta 0 hora para cuidar do dinheiro. Ela gasta 0 hora para controlar o dinheiro que ela fez. Ela gasta 0 hora para aprender a administrar o suor dela. O que adianta você fazer dinheiro? Gente, eu já atendi tantos casais que o problema não era dinheiro. Fazia-se muito dinheiro. Só que não tinha administração, porque se gastava muita energia para fazer dinheiro, mas gastava-se nada de energia para aprender a gerir o dinheiro. E aí o seu trabalho é em vão e você tem que pensar uma coisa. Hoje você pode estar novo, disposto, com garra para fazer dinheiro, para fazer dinheiro, para fazer dinheiro. Ok, muito bom, vai lá, faça isso. Agora, lá no futuro, você não vai ter a mesma garra para fazer, para trabalhar o quanto você trabalha hoje. E deixa eu te falar uma coisa triste, na sua velhice você vai gastar mais dinheiro e você vai ter menos dinheiro. E você vai ter menos força para trabalhar. É a lei natural da vida. E aí, o que você vai fazer? Você trabalha para manter o seu padrão de vida, para manter as coisas que você gosta, tá. Mas e aí? Se você não aprende a administrar isso, isso sai pelo ralo. Vocês acham o quê? Que esses casais que eu atendo, que quando eu pego e falo nos stories, fizemos uma economia, igual o outro foi, agora não vou lembrar, acho que foi 36 mil por ano, se eu não me engano, foi isso? Ou foi mais? O último agora foi R$9.500, mais de R$9.500 por ano. Teve um outro que eu fiz, 3 vezes 3, 38 mil de economia no ano. Gente que chegou achando que não tinha dinheiro, gente endividada, gente que tinha várias dívidas e que achava que não tinha dinheiro. E o dinheiro aparece. Por quê? Porque parou para cuidar do dinheiro. Não adianta você fazer dinheiro e não aprender a cuidar do dinheiro. Então, primeiro pilar, aprender a ganhar mais. Fazer mais dinheiro. Segundo, cuidar do seu dinheiro. Tem que cuidar. Terceiro pilar, de proteger. Você precisa proteger aquilo que você conquistou. As pessoas compram o carro e não faz seguro do carro, mas é porque eu não tenho dinheiro para pagar o seguro. Então não compre o carro. Porque se você não consegue proteger aquele bem, o bem tão valioso, então você não tem condições de tê-lo. Vai comprar um iPhone que custa, sei lá, R$10.000 e não quer fazer o seguro do iPhone. Um objeto, gente, que você sai na rua, qualquer trombadinha chega e te assalta. Um objeto que tantas e tantas pessoas perdem.
E infelizmente nós não vivemos num país de pessoas totalitariamente honestas, né? Pega, vê e fica pra ela. Então, não adianta você ganhar mais dinheiro, não adianta você cuidar do seu dinheiro se você também não proteger o seu dinheiro. Proteger aquilo que você fez com o dinheiro. Então a gente precisa aprender que não é... Aí você fala assim, não, vou economizar, vou cortar o seguro do carro. Aí acontece acidente, a sua economia, Deus me livre, guarde, tá, gente? Mas a sua economia foi pro ralo. Não é sobre cortar gasto, é sobre saber o que você vai cortar e o que você não vai cortar, porque não vai adiantar. Só vai te trazer mais preocupação. E parece que quando você corta um gasto desse, né? Um seguro, uma proteção, esqueci o nome que se dá. Não é auxílio funeral, não é auxílio funeral que fala. É alguma coisa assim, de funeral, né? Quando a pessoa morre, você não precisa se preocupar. Aí você corta o negócio e você fica mais tenso. Aí você vai dirigir mais tenso. E aí a propensão de acontecer um acidente é maior. Porque você está mais preocupado com aquilo. Então, gente, presta muita atenção nisso. Ganhar mais, beleza? GCPM. Ganhou mais, cuidar, proteger. E M de quê? De quê? Multiplicar. Você precisa aprender a multiplicar o seu dinheiro. Se você só guardar dinheiro, você só está perdendo dinheiro. Gente, infelizmente é isso. Porque, por exemplo, se você só guarda R$100, daqui a um ano os R$100 não vale mais R$100. Então, na verdade, o que você guardou, na verdade, você perdeu. Você perdeu dinheiro, porque você guardou. Olha só, que louco. Você guardou dinheiro, você não investiu dinheiro. Ah, botei na poupança. Deu na mesma. Porque a poupança ainda está perdendo para a inflação. Mas aí aparece uma oportunidade para você aprender a investir, você acha que é caro. Só que você não sabe o quanto de dinheiro você está perdendo todo mês porque você não aprendeu a multiplicar o seu dinheiro. Então, é um caminho da nossa vida. A nossa vida financeira precisa caminhar para esses 4 pilares. Quando você entender esses 4 pilares, você vai tirar da sua cabeça cortar gasto. É por isso que as pessoas ficam chocadas. A maioria, óbvio, gente, tem realidades e realidades. Eu não tô aqui pintando o cenário fantástico do mundo do Bob, da Barbie, do Ken. Não. Tem realmente famílias que a gente precisa cortar gastos, porque também a gente o próprio, né, depois que passar pelo processo todo, a própria família consegue enxergar que aquilo ali tá fora da realidade deles, né? Já atendi gente que ganhava um salário, queria iPhone, viajar pelo mundo, comprar notebook e fazer faculdade. Me fala aí. Me fala se tem condição. Fala pra mim se tem condição, gente. Então, a pessoa... E comprar roupa de marca. Tem como a pessoa viver uma vida onde ela tá ganhando um salário mínimo, comprar iPhone, parcelado, tá? Comprar iPhone, comprar notebook, fazer faculdade, viajar ao mundo e comprar roupa de marca? Então, muitas das vezes... O porquê que a gente tem que cortar gasto? Porque, na verdade, a nossa vida está totalmente desalinhada com a nossa realidade. O nosso consumo está totalmente desalinhado com a nossa realidade. Quando isso acontece, realmente, você precisa cortar alguns gastos. Talvez trocar, substituir alguns gastos. Por quê? Você está desalinhado com a sua realidade. Tem muita gente que não consegue entender qual é a sua realidade. Ela não tem noção de qual é a realidade financeira dela, ok? Se você entrar numa mentoria, se você vir fazer parte... Eita, rolou. Se você vir fazer parte do processo comigo, você vai ter clareza da sua realidade. Agora, tem gente que entende, sabe qual é a sua realidade financeira e negligencia isso. Quer sambar na cara da realidade dela. Ela sabe que a realidade dela é X, mas ela quer viver 3X.
Você não vai ter só que cortar gasto, não. Daqui a pouco você vai ter que cortar outras coisas da sua vida. Felicidade, paz, sossego, casamento. Porque as coisas, elas vão acontecendo, gente. Um abismo puxa outro. Presta atenção no que eu vou falar pra você. Enquanto você não respeitar a sua realidade financeira hoje, você nunca vai ter a realidade financeira que você realmente deseja. Eu vou repetir. Se você não respeitar, não estou falando de se conformar, eu estou falando de respeitar. Se você não respeitar a sua realidade financeira hoje, você nunca vai viver a realidade financeira que você realmente deseja. Entenda qual é a sua realidade financeira hoje, para que você possa chegar na realidade financeira que você realmente quer. Isso só vai acontecer se você respeitar a sua vida financeira hoje. Por que Deus não nos dá muitas coisas? Porque a gente não aprendeu a administrar o que Ele nos deu. Você acha que Deus desperdiça? Deus não desperdiça nada. Ele multiplicou o pão, Ele tem o poder de multiplicar o pão. Mas quando os pães sobraram daquela multiplicação, Ele falou para guardar. Porque Deus não desperdiça nada. Quando aquela viúva estava necessitada de que se multiplicasse o azeite, e ela pegou várias e várias vasilhas com os vizinhos, o profeta pegou a vasilha de azeite, começou a derramar, e aquele azeite derramava, pegava uma vasilha, pegava outra, pegava uma vasilha, pegava outra, e o azeite derramava. Quando acabaram-se as vasilhas, a palavra de Deus diz que o azeite parou. O azeite não acabou, o azeite parou, porque era só até ali que ela conseguia comportar. Era a bênção que ela conseguia ter. Então, ele para no momento que você não sabe mais administrar, não tem condições de administrar. Então, muitas das vezes, Deus, Ele quer nos abençoar. Tem muita coisa que Deus queria nos dar. Só que Ele não consegue, né, muito entre aspas, Ele não consegue liberar para sua vida, porque hoje, com o pouco que você tem, você se enrola. 95% dos casais das famílias que eu atendi, cristãs, fizeram o processo mesmo, com vontade, seriedade, aprenderam. Quando acabou a mentoria, Deus abriu uma porta maior para eles financeiramente. Fui eu que fui lá e paguei alguém para aumentar o salário. Gente, pelo amor de Deus, né? Quem sou eu na fila do pão? Mas sabe o que eu entendo? Que quando você aprende a administrar, você aumenta o recipiente que você é para Deus. Deus é oceano, Deus é infinito. Só que Deus não vai derramar o oceano que Ele é num copo de 200 ml que é você. Então, você aprende a administrar, você aumenta o recipiente que você é. Se você era um copo, você passa a ser, sei lá, uma jarra. Depois aprendeu a administrar bem o que caiu na jarra, vira uma bacia, uma piscina, sabe? E Deus vai derramando à medida que você aprende a administrar aquilo que você tem. Para de pensar que quando você ganhar mais, aí você vai ajeitar a sua vida. Para de pensar isso, porque não vai. Sabe o que vai acontecer quando você ganhar mais? Você vai se endividar mais. Eu não estou profetizando nada, não. É isso que acontece. Porque quando você não sabe administrar o pouco, você também não vai saber administrar muito. Não vai. Isso é o que acontece com todo mundo. Quantas e quantas pessoas você já viu que ganhou na Mega Sena, que ganhou Big Brother, e que está pobre. Pior, está mais pobre do que era antes de ganhar aquele prêmio. Porque ficou rico antes de ficar próspero. Por que o nome da nossa turma 4 até mudou? É Organize e Prospere. Gente, existe uma ordem. Organizar, prosperar, enriquecer. Você não tem como enriquecer de uma maneira plena, que fique, se você não aprender a ser próspero. E o que é ser próspero? Próspero não é aprender a cortar gasto, não. Pessoa próspera não fica pensando em cortar gasto, não. A pessoa próspera,
ela tem uma visão de assertividade. Ela sabe o quanto ela ganha, ela vive bem com aquilo que ela ganha, ela aprendeu a entender a realidade dela, ela multiplica o dinheiro que ela tem. Sua, mas eu ganho pouco. Gente, não interessa. Você pode ganhar pouco que for, mas você tem capacidade de multiplicar. Tem lugar que você investe com R$ 1. Será que hoje você não tem condição de investir R$ 1? Ah, mas é pouco, aí eu não faço, aí você não faz nada, né? Então você não junta 1, também não junta 10, também não junta 50, também não junta 100, também não junta 1.000. Porque você não começou. Então, a mentalidade de cortar gastos, de olhar a vida financeira como, eu preciso cortar gastos para poder ficar tudo certo, esse não é o pensamento principal. Esse não é o pensamento principal. Pode ser que chegue nesse ponto? Pode ser, com consciência, tranquilidade e felicidade. Não pode ser, ai, cortei isso, acabou minha vida. Ai, eu sou muito pobre mesmo, não posso nem mais ir lá deixa eu ver aqui, um restaurante. Posso nem mais ali ai, gente, me fala um restaurante bacana aqui. Rio de Janeiro. Ai, eu tô com ele aqui na cabeça, mas não sai na boca de jeito nenhum. Ai, que ódio. Mas enfim. Ah, não posso ir lá. Tem um pouco que eu não saio. Se você ficar Outback, esse mesmo que eu tava querendo lembrar. Obrigada, Alessandra. Não posso nem ir no Outback. Todo mundo vai no Outback. Você é o todo mundo? Você é todo mundo? Ah, não posso ter um carro. Todo mundo tem carro. Você é todo mundo? As pessoas, elas estão acostumadas. A gente vive num mundo muito de Instagram, né? Então, o que que acontece? A gente, antigamente não tinha isso, gente. Não tinha isso. Porque a gente não sabia o que estava acontecendo na vida das outras pessoas. A gente não tinha essa visão fofoqueira que a gente tem hoje. Porque hoje você consegue ver o que tem na casa do teu vizinho, do artista, do presidente, de todo mundo. E aí você começa a ter necessidades que você desconhecia. Ah, nossa, preciso ter uma cozinha, esse lustre. Ai, nossa, preciso ter esse... Tu nem sabia que precisava. Você nem sabia da existência. Mas porque você viu, você achou que você tinha necessidade. Gente, faz sentido isso que eu tô falando com vocês? Ou eu tô viajando muito na maionese aqui na concepção de vocês? Diz pra mim se faz sentido isso que eu tô falando. A gente... eu não esqueço disso. Um depoimento do Thiago Brunet. Ele falou que foi pra África evangelizar lá. E ele ficou assim, né? Nossa, muito triste, compadecido da realidade daquelas famílias. Todo mundo morando naquelas casas de barro, sabe? O teto era palha, bem mesmo pobre, gente. Não tinha água, não tinha as necessidades básicas, sabe? Cuidadas, não tinham. E ele pensa assim, ai meu Deus, como é que eu vou chegar lá nessas famílias? Como que eu vou falar de Jesus para eles? Porque você fica com tanta pena, né, das pessoas. Ele ficou com tanta pena, tanta dó. E ele ficou assim, meu Deus, vai ser um grande desafio. Quando ele chegou lá, ele foi surpreendido. Porque todo mundo recebeu ele com uma alegria tão grande. Entra na minha casa. Você às vezes fica com vergonha, né, de chamar as pessoas para estar na sua casa, porque você acha que não tá do jeito que você na sua cabeça devia estar. E as pessoas falam assim, entra na minha casa, entra, vem, senta aqui, come aquilo que você hoje, você acha que é lixo, mas eles estavam oferecendo com alegria para ele. E o Thiago Brunet saiu daquelas casas, e toda casa que ele entrava era assim. E ele ficou assim, gente, que é isso? Por que isso? E aí, quando ele saiu de lá, ele falou que Deus ministrou no coração dele de uma maneira muito forte. Deus falou assim pra eles, sabe por que eles são felizes? Você tá impressionado, né, Thiago? Deus falando com o Thiago Brunet. Da felicidade que você encontrou neles. Eles não têm nada, mas estão felizes. Sabe por que eles estão felizes? Porque eles não têm a lei da comparação. Eles estão ruins, mas está todo mundo ruim. Eles não têm água, mas o vizinho também não tem.
Ele não tem uma comida, não tem nada diferente, mas o vizinho também não tem. Eles têm que ir a pé não sei quantos quilômetros para pegar um pouco d'água, mas todo mundo também tem que ir. Não existe comparação para eles, então não existe tristeza. Gente, tem noção do que eu tô falando para vocês agora? Vocês têm noção do que eu tô falando? Vocês têm noção dessa verdade que eu tô contando para vocês? Não existe tristeza porque não existe comparação. Será que você não tá triste aí com as coisas que você não pode ter? Porque você não tá comparando consciente ou inconscientemente a sua vida com a do fulano, Bertando? Tá não. Às vezes a gente acha que tem pouco, sabe por quê? Porque a gente tá com o olho na vida dos outros. Se você olhasse pra você hoje, você tá muito melhor do que foi antes. Se você olhar para a vida dos seus pais, hoje você tem muito mais do que eles tinham. Então, se a gente cortar gastos, se a gente ficar pensando em botar a nossa vida em ordem, com esse olhar de piedade, com esse olhar de, meu Deus, eu vou ter que cortar isso. Para com isso, você não vai chegar à prosperidade na sua casa. Por exemplo, se você faz hoje uma organização e você olha que não dá para você ir no Outback toda vez que você tem vontade e você ficar triste por isso e você não conseguir falar assim, não tem problema. Em vez de ir no Outback, por que eu não vou fazer uma coisa maneira aqui em casa com as crianças? Por que eu não vou bolar uma noite do cinema? Por que eu não vou bolar uma noite de brincadeiras e de pipoca e de... Se você não consegue fazer isso, você não vai ter prosperidade. Que live benção, disse a Dayana. Obrigada, Dayana. Isso é verdade. Você não vai ter prosperidade. Se você ficar se lamentando pelo que você não tem, para de olhar para aquilo que você não tem. Olha para aquilo que você tem. É muita coisa aquilo que você tem. É muita coisa o que você tem. E se você olha para aquilo... E preste atenção, quando a gente começa a focar naquilo que a gente não tem, parece que a gente tem menos. Parece que a gente tem menos. Lembra que eu falei no início? Aquilo que a gente foca, cresce. Aí você fica com o coração, mesmo que você não fale. O seu coração murmura. O seu coração reclama. E aí quando você reclama e quando você murmura, você só atrai mais motivos para reclamar e murmurar. Agora, quando você resolve olhar para aquilo que você tem, eu me emocionei agora. Quando você resolve olhar para aquilo que você tem e você se torna verdadeiramente grato por aquilo que Deus tem feito chegar na sua mão, você atrai mais motivos para agradecer. Você atrai mais motivos para estar feliz. Você atrai mais razões para Deus te dar mais. Como que tá seu coração? Não quero saber como tá sua boca. Porque a gente às vezes até aprendeu que não pode reclamar na boca, mas como é que tá seu sentimento? Como é que tá suas emoções? A gente começou essa live falando sobre cortar gastos. E olha para onde Deus está nos levando. Mas é verdade. O que adianta você ficar olhando para as suas despesas, para as suas contas, e você não conseguir ser grato? E você não conseguir ver o seu salário como bênção? Ai, meu salário não dá para nada. Se você falar isso, para de falar isso. Não é que não dá nada, você que não sabe administrar. Quanto dinheiro que talvez você não deixe sair pelo ralo e você não investe em aprender a organizar a sua vida. Você gasta dinheiro com besteira, com coisas, e às vezes gasta com necessidades porque você não se preparou. E aí, um ciclo vai puxando o outro. Um problema puxa o outro. Um abismo chama outro. Então, vou terminar essa live, gente. Não é sobre cortar gastos. É sobre o olhar que a gente tem para nossa vida financeira. Pode ser, sim,
Que você chegue no final e veja, eu preciso cortar alguma coisa. Mas se você não souber cortar isso com gratidão, também não vai resolver. Também não vai resolver. Porque a sua mente não é de prosperidade. Você não está pensando que eu vou cortar isso para melhorar e depois conseguir. Você está pensando com uma mente de escassez, com uma mente ingrata, com uma mente infeliz. Então não vai funcionar. Então não adianta você cortar. Se você chegar, ai, Sula, não deu para substituir, não deu para diminuir, vai ter que cortar. Mas se você cortar e cortar da maneira errada, com o sentimento errado, também não vai funcionar. Gente, presta atenção no que eu vou falar. Dinheiro não é matemática. Eu sei que vocês pensam isso. Eu sou professora de matemática, né? E as pessoas pensam assim, ai, que bom, né? Você já fez faculdade de matemática, então para você é moleza trabalhar as finanças pessoais das pessoas. Gente, pergunta para os meus clientes. Eu não sei se tem algum aqui, eu acho que não. A última coisa que a gente vê são números. Mas quando a gente chega nos números, eles se resolvem. Por quê? Antes de pegar os números, a gente olha para as pessoas. E as pessoas não se resolvem com matemática, não se resolvem com uma fórmula mágica. A sua vida financeira, ela não é linear, não é estável, ela é única. Então não são números. Não são números. É como eu me relaciono com o dinheiro. O dinheiro, ele é emocional. Enquanto você não entender isso, a sua vida financeira nunca vai se resolver. Enquanto você não aprender a se dominar, você nunca vai dominar as suas finanças. Olha como é que é o nome da nossa turma 4. Organize e prospere. Aprenda a ser senhor do seu dinheiro. Se você não se domina, você não domina o seu dinheiro. E se você não domina o seu dinheiro, você é escravo dele. Então vamos abandonar essa vida que é escrava do dinheiro e vamos aprender uma vida onde a gente passa a ser senhor dele. As inscrições ainda estão abertas para você fazer parte da turma que vai revolucionar a sua vida financeira. E eu falei que quem tivesse presente ia ganhar presente. Quem aqui hoje entrar na turma 4, além de todo o processo que já vai revolucionar a sua vida, que essa turma... Gente, a turma 4 tá ainda melhor que a turma 3 e a turma 2 e a turma 1. Vocês sabem que eu não paro de estudar, não paro de aprender, não paro de evoluir. Então, a turma 4 tá incrível. O que foi programado para vocês está incrível. Mas as inscrições encerram domingo. Então, você tem a oportunidade de fazer até domingo. Mas se você fechar hoje, além de tudo que você vai viver lá dentro da mentoria em grupo, Organize e Prospere, você vai ganhar 1 mês de acompanhamento. Depois que acabar o processo, acabou tudo, você ainda vai ter 1 mês de acompanhamento comigo para você tirar dúvida, para você perguntar, para você me perturbar via WhatsApp. 1 mês de acompanhamento com a tia Sula. Então, se eu fosse você, não perder... Gente, não pensa. Quantas coisas você já fez com seu dinheiro impensadamente? Fala a verdade. Quantas? Um monte, né? Aí, pra você fazer uma coisa que vai consertar sua vida financeira, você quer pensar 10 milhões de vezes. Mas o dinheiro que você vai gastar pra fazer a mentoria vai consertar todo o resto. Mas aí você quer ficar pensando, eu não tenho dinheiro. Mas quantas vezes você não tinha dinheiro e você se enfiou em situações que você não podia? Que não trouxe dinheiro pra você, que só te enrolou mais. Esse dinheiro que você vai gastar com a mentoria vai trazer mais dinheiro para você. Então, não perde essa oportunidade. Quem entrar até hoje, até 11 horas, pelo menos falar comigo até hoje, 11 horas, vai ganhar a mentoria depois, via WhatsApp, 1 mês. Depois que acabar a mentoria, ainda vai ganhar 1 mês de acompanhamento. Tá? Então, se você tá aqui nessa live hoje, você vai pegar, vai fazer um print. Todo dia a gente printa alguma coisa. Então, hoje vocês vão printar isso daqui, ó. Que hoje a gente falou bastante, né? Quem tiver interessado, quem quiser realmente transformar, aprender como ser senhor do seu dinheiro, printa agora essa foto. Vou deixar vocês printarem. Você vai compartilhar, me marcar e vai me chamar no direct para fazer a sua inscrição, tá? Printou?
vem fazer sua inscrição. Não pensa muito não, só vem e faz. E a sua vida financeira, se você realmente abraçar esse processo e fazer valer a pena, a sua vida vai ser outra, para melhor, óbvio. Gente, é isso. Entreguei tudo para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Já compartilha quando ela for pro Instagram e comenta nessa live tudo que você aprendeu que foi importante para você hoje, tá bom? Beijo! Fui!